Olá, galera do bem. Quarta-feira é dia do nosso programa aqui na TV Geração Z, ao vivo. Depois de um períodozinho que nós tivemos de férias, né? Reformamos os estúdios, agora nós estamos num lugar mais amplo, mais gostoso. A gente fica mais à vontade para poder falar. E hoje, primeira quarta-feira do mês, toda primeira quarta-feira do mês, o nosso assunto é ET. E claro, comigo, Ângela e Joel. E aí, tudo bem com vocês? Uma honra com você, né? Sempre saudade, viu? Saudades, saudade né? de Poxa, você, saudade dos nossos ETs. Né? E temos muitas novidades, hein? Bastante novidade. Bastante novidade. E antes de começar a novidade, eu queria agradecer a você, internauta, de nos prestigiar da forma que você está nos prestigiando. Quantos acessos nós tivemos aí? 140, 115, 150 mil acessos. 150 mil em acessos. cada vídeo que nós estivemos aqui falando de ETs. De ETs. Todo mundo curioso, todo mundo querendo informação. E é o que a gente faz aqui. A gente passa a informação para você e você conclui da forma que você achar melhor. E até os evangélicos estão levando os programas para serem discutidos, né? É verdade. Inclusive, esses vídeos estavam postados em blogs de evangélicos. Olha aí, que bom. nós falamos discutidos, sobre o né? projeto Bluebeam, que afeta diretamente a crença de um modo geral, né? E os pastores sábios que são, foram mostrar a coisa. Verdade. Esses programas estão sendo discutidos, né, pelo que nós sabemos, dentro das igrejas evangélicas com muita seriedade. O que a gente acha muito bacana. É lógico, e porque tem que ser assim, é um né, fato, Angela? né? É um fato. Então é legal que seja levado, né? A coisa está aí, o problema está aí, a gente não pode fugir. A gente tem que encarar, não podemos ser surdo a nada, nem cego a nada. Nós temos que ter todas as informações e cada um concluir da maneira aí. mais racional e inteligente possível. É isso? É isso mesmo. Falando neles, hoje eu estava vendo uma matéria também na internet que diz assim, supostos slides, imagina antigo, né? Slides do ET de Roosevelt são revelados. Grupos de ufólogos afirma ter descoberto imagens reais de 1947 que provariam a captura de extraterrestres pelo governo dos Estados Unidos no famoso incidente ocorrido há exatamente 68 anos. O que vocês me falam disso? Eu tenho certeza, né? Na realidade, isso foi ocultado há muito tempo, né? E lógico, vários militares já vieram à tona com esse assunto, abrindo, né? A questão de Roosevelt, que é uma realidade, que aconteceu a queda de um disco voador, com ele alguns tripulantes estavam na nave, e esses seres foram resgatados e autopsiados, né? Então, claro, foi escondido, mas a verdade, gente, a verdade é soberana, né, Joel? Inclusive tem as fotos aqui dos slides, né? Que eu não sei se eu consigo. Será que eu consigo mostrar se eu chegar mais pertinho? Consigo? Eu até dou uma levantadinha aqui assim, só para mostrar. Dá para ver aí? Olha, tem esse, que é um slide que foi achado. Este, ó. Aqui dá para ver o bem, estilo né? Zeta reticuliano, né? Não é? Aqui, ó. Esse dá para ver bem também, ó. São pequenos, né? Mais cabeçudinhos, são exatamente aquele tipo que a gente descreve, né? Sempre Foi que está envolvido esse, com... porque são vários tipos de São vários espécies. tipos, né? Esse foi o que eles acharam nesse famoso caso Roosevelt, né? Então, tá aí, a gente não pode fugir, porque fugindo seria hipocrisia, né? É verdade. A gente tem que, pelo menos, assuntar sobre isso. Com né? certeza, e isso que é legal, né? Ter esses programas que levem esse tipo de pesquisa a sério e mostra a público, para que o público venha saber da verdade, que isso não seja mais ocultado, porque a gente merece, enquanto cidadão e cidadãs, né? Merece respeito. Respeito, né? e saber qual que é a realidade, né, Lu? Não adianta fugir, né? Não adianta fugir. não As faz coisas que estão sai. aí, são evidentes e estão acontecendo, né? E cada vez mais, né, Lu? Cada vez mais esse assunto de ufologia está se abrindo e certamente logo, logo nós teremos grandes novidades aí para todo mundo ver. Tenho certeza disso. Vamos conversar um pouquinho sobre Marina Popovic? Vamos saber quem é essa mulher maravilhosa, espetacular? Vamos informar mais um pouquinho quem é Marina Popovic. E quero que vocês falem um pouquinho sobre essa mulher fantástica. A Marina Popovic, ela pode ser considerada assim como uma heroína feminina, tá? É a mulher que se sobressaiu em alto escalão, tanto em coragem,
inteligência, né? Como também como profissional. Marina Popovic era piloto da Força Aérea Russa. Ela. Só que era piloto de que experimenta os equipamentos, os jatos, né? Ela tá na telinha. Essa aí é a Marina. Ela Aí já ela na ali. idade atual Pra e que ela eles como possam piloto ver. de teste. Ela detém 170 recordes com Maravilhosa, mais né? de Super 40 competente. aeronaves diferentes. É muito Ela louco, né? é assim, o herói da Ela Força sabe Aérea. tudo de aeronave, né? Você sabe viu tudo de Naquela foto pilotagem. tem uma cruz vermelha. Aquilo ali é a alta condecoração. É. Da- E nesse ínterim, nesse tempo todo que ela ficou, né, nesses atos de coragem, de inteligência, de tudo, deve ter visto muita coisa, né? Fazendo parte do alto escalão das Forças Armadas Russas, e vamos dizer aqui, as Forças Armadas Russas, eles tiveram muitas experiência, e com a abertura, né, essa Marina, ela pôde publicar um livro, né, Ela era astronauta também, né? Glasnost UFO, né, e ela mostra um monte de fotos de ETs, como você mostrou, de naves. Porque ela vivenciou, né? Ela vivenciou Ela isso. Vivenciou. E na Rússia também a gente tem que deixar bem claro que o assunto é muito aberto nessas questões, né? Como Eles- no México, né? Como no que México, já é na Argentina oficializado, também, né? oficializado aqui Oficializado, também. né? Então, como na Argentina também, né? Então ela foi uma pessoa que realmente ela trouxe o sagrado feminino à tona, né, João? O sagrado feminino veio à tona, né? Que a mulher, ela não pode ser como naquela carta que nós lemos aquele dia, a mulher não pode ser separada na espécie humana, espécie masculina e espécie feminina. É uma espécie só. Então aí está a capacidade da mulher se inspirar em coisas como essa. Ela nunca perdeu a feminilidade dela, Com que ela, certeza. numas entrevistas que tem no Japão, ela é bastante rígida, uma mulher rígida, né? Mas é muito militar, feminina, né? tudo. E astronauta, muito bem. né, Lu? É. E Mas teve ela tem que acesso- deixar registrado todas Claro. essas experiências, né? Ela deixou, mas ela não está sozinha nisso. O Existe que é mais bom, três né? Está mulheres, sozinha. né? Mais duas. Mais duas, né? com ela. São duas doutoras. Lídia, eu vou falar, Victoria Popova e a cientista Lídia, que está ali do lado. São três bambambãs aí do São meio, os né? bambambãs. 3 cabeção, né? Um é bióloga, outra é astronauta, outra é física. Então, o que essas mulheres fizeram? O que essas 3 juntas fizeram? Elas decodificaram aqueles crop circles, os círculos das plantações, Que existe na Inglaterra, na né? Inglaterra, tal. Elas decodificaram aquilo Fizeram isso. e publicaram o que estava em alguns dos círculos, que era um aviso, né, que foi deixado ali. Aí vamos deixar um pouquinho de humor. Aqueles 2 velhinhos lá fizeram um aviso lá de terremotos que iam ocorrer no Peru, provocando um tsunami, sobre quedas E de meteoros. corpos celestres e as explosões solares. Então. Estavam escritos lá. Ela publicou antes disso acontecer. Ela decodificou os símbolos, em suma, ela decodificou os símbolos dos corpos cíclicos, né? Que é uma coisa super difícil de ser decodificados. E com previsões corretíssimas, né, Joel? Você vê que nós, os nossos vulcanólogos, eles sabem que um vulcão vai explodir. Mas não sabe quando. Quando, hora não. E ela tinha essas informações naqueles crop circles, o dia e a hora. E ela Então publicou. eles têm um sistema de estudo geológico Fantástico. muito mais avançado que os nossos mais avançados estudiosos. Mas ela fez muito mais do que isso ainda, viu, Lu? Lógico. Depois a gente volta a falar mais dela. Vamos falar dos ETs, então? Ah, Eu quero saber quais são as novidades. olha, nós ficamos de férias um tempo, né? E eu fui para Peruíbe. Apareceu algum lá? Não. É, Vamos contar a Ah, verdade? apareceu. Essa eu quero saber, eu vi porque Vamos contar a verdade? interessante. é interessante mesmo. Tanto é que o que nós vimos não foi só nós que vimos, né? Teve um desenrolar disso.
Mas a Mari, ela A Mari é a estava esposa dentro do de casa. Joel, né? A Mari é minha Explica que- esposa, perdão. Ela estava dentro de casa, cutucando o celular dela, né? Como faz todo mundo hoje em Aquele dia. vício, né? Não olha É. para lado nenhum. E aí ela sentiu um desejo de ir para fora da casa. E ela foi para fora da casa. Aí tinha piscina, né? E alguma coisa falava para ela deitar no deck. Ela deitou. Ela viu uma enorme nave, 5 naves, se eu não me engano, 5 naves, passando por cima da casa, assim, bem baixo. Ela entrou em euforia, chamando Nossa, todo que mundo para lindo. ver, mas passou, ela falou assim, parecia que dava para tocar. Bem próximo, né? Mas eu estava Mas- dormindo nessa hora. Eu Não vi. acredito, ela não te acordou? Não dá tempo, né? Não É deu tudo tempo. muito rápido. Como passa abaixo, é muito rápido. Se ele está mais alto, demora mais. Né? E depois, é que nós voltamos, né? Mas teve um lance que ela filmou. Então a Mari filmou e está aí o filme dela. Se vocês quiserem passar Olha lá, pelo OVNI IB. Peruíbe, dia 9/1, vamos lá. Veja Ah, bem, entendi. Ah lá, dá para ver bem, hein? você está vendo esse movimento todo? Não é do OVNI, não, é da mão dela. Ah, Tá. eu já achei que fosse o OVNI. Não, é que é Ela tava difícil um pouco você. nervosa aí, né? Ah, mas Você era tá para vendo? ficar mesmo, Me né? filmando, né? Por mais que a gente queira tudo, sempre eu acho que deve Ele dar. começa numa cor vermelha e ele vem em zigue-zague, né? Que não dá para, você não tem referência aí para ver que ele está em zigue-zague. Aí ele vem, vai mudando de cor e de repente tchum, some. Desaparece, né? Desaparece. Ele muda para o branco e some. Entendi. Isso foi feito da casa onde que a gente estava. E Mas- depois que ela viu, eram 4 naves que ela viu, é 5. isso? 5 naves? 5 E naves. depois que ela viu essas naves, como é que ela ficou, o estado emocional dela? Eufórica. Em euforia, né? Euforia. É uma alegria assim, que ela foi, me acordou os outros. Essa é a foto do movimento dela, dessa. Esse objeto. Não é um objeto inteiro, é só o pontinho só que é o o objeto. ponto. É impressionante, né? Então, o que impressionante. ocorreu? Aqui, Meu filho- em Peruíbe. Peruíbe. Meu Aqui do filho lado. ficou e nós voltamos, né? E ele está numa determinada noite, ele também se sente atraído para ir para fora da casa. Parece que tem mesmo um negócio assim quando tem esses acontecimentos, Parece né? até que é um É normal alto-falante. ter um... Eu acho que é. Parece que... E o que a gente sabe também é assim, eles dizem que quando você tem esse contato mais próximo, você fica num estado, um estado de torpor, digamos assim. É, isso mesmo. Quando parece que eles deixam, através ou de alguma telepatia, alguma coisa, parece que eles deixam você numa posição mais calma, né? É uma fascinação assim. uma certa- Embora fascinados, mas uma coisa... É como se eles te induzissem, né? É, Isso. E para que mesmo. você não sinta medo. Exato. Eu entendo assim, eu não sei se é, Mas por é aí. isso mesmo. É Aí, isso né? mesmo. Então, Aí o que ocorreu? Ele saiu para fora, mas era algo muito grande. ai, meu Era Deus. muito grande. Aonde foi isso? Em Peruíbe, na mesma A casa mesma que nós estávamos. casa? Nós voltamos. Eu vou lá passar o fim de semana. Ah, você vai gostar. Nossa, vou O torcer lugar para é ver. muito bom. Ela tem, inclusive, portal em Peruíbe, né? Do povo da serpente, né? Existe lá, na verdade, indícios do que o povo Inca fazia o comércio de lá de Machu Picchu com Peruíbe. Existe essa lenda lá, né? Também, Tem até a serpente também emplumada. existe uma lenda, não sei se é verdade, mas que em Peruíbe existe uma passagem... Ah, o portal. Que é um portal, né? É que existe Chamado uma, portal na do povo rocha, da serpente, né? alguma coisa parecida com porta. E muita gente viu aquilo abrir e sair seres brilhantes lá de dentro. Isso é uma história que corre pela região mais do Guaraú, lá, né? É uma história muito antiga, já que as pessoas veem isso, né? Eu não pude comprovar, mas a história está lá. Mas lá tem muitos relatos de avistamento. E essa nave muito grande passou sobre a casa, ele tentou desenhar, porque ele não conseguiu fotografar nada, né? E um outro amigo nosso, você entrevistou esse nosso amigo, ele tinha pegado o ultraleve Piloto de dele. caça. Ele é piloto de caça. É piloto de caça. Ele tinha pegado o ultraleve dele e atravessado e parado na prainha. Fica do outro lado da montanha. Quando ele pousou, o aparelho dele, eles começaram a fazer o piquenique dele com a esposa, né?
De repente, ele olhou para o céu e viu aquela mesma que meu filho tinha visto. E ele relata, parecia um bumerangue e tinha mais ou menos 2 quilômetros de extensão de grande, ponta a verdade. ponta. Nossa. Na Ele realidade, é piloto existe de muito- caça, ele não erra. Ele não É. erra. né? Na realidade, existem muitos Ah, testemunhos. mas depois né? daquela nave que a gente passou, Passou de aqui, 400 inclusive, de quilômetros, 400 quilômetros, 2 quilômetros... Ele foi o fácil. governo chileno, né, que anunciou É. aquela nave. E ele, como um maluco da aeronáutica, ele tentou pegar outra leve e ir em direção. Como estavam uns 800 metros de altitude, ele tentou subir Entendi. com o aparelho dele, mas não funcionou. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que é do Júlio Soares, que é nosso amigo aqui, trabalha aqui na TV Geração, e é nosso fã também, sabe? Ele fica assistindo o nosso programa. Júnior, beijão, viu? A gente está te esperando. Vou mandar a pergunta que você fez. Ele quer saber o seguinte, é verdade que apareceu um OVNI próximo a um vulcão em atividade no Chile? Opa, Sim. na Júnior, verdade, temos... por acaso, sua pergunta caiu com o que nós dissemos. Nós temos aí o vídeo feito de 2 ângulos diferentes. Entendi. Foi no sul do Chile. E gigante esse OVNI. Ele podia ser visto, né? Foi filmado Gigante. com o celular, né? Se você tiver esse vídeo no ponto aí, pode passar. Tem aí, fofa? Vulcão Tem, olha lá, Caboclo. tá lá, já lá. Olha lá, Júnior Soares, para você a resposta, Olha lá, tá do lado, lindo. ali, ó, ao lado, Do né? lado direito, Você tá vendo uma... ele vai aproximar. Ali, ó. Ao lado. É, nossa, é visível, né? Visível. Bem visível, né? Agora um outro ângulo desse vulcão. Nossa, que interessante. Quer dizer, o vulcão está em erupção E o e eles OVNI estão do lado. Eles estão parados Quer ali. dizer, o que será, né, Joel? Será que eles estão curiosos? Eles devem saber, né? Eu acho que eles sabe. estudam isso, né? Deve. E pode ser uma Eles entrada estão aí na intraterrena pesquisa, também, né? Lu? Pode ser... É que ali o pode vulcão ser está uma entrada expelindo. intraterrena também ali, né? O vulcão ali expele Por- muita sabe energia por quê? magnética, né? Então, mas o que a Ângela está dizendo é uma coisa assim, meio real. Porque lembra daquela matéria que nós passamos, um vulcão também Que em o erupção, OVNI desce, né? que o OVNI entrou E aquele assim, OVNI... e foi embora lá para dentro? Aquele Isso. OVNI tinha mais ou menos 1 quilômetro de extensão, né? É. Aquele tipo charuto, né, que entrou, né? Isso foi visto também por observadores chamados os caçadores noturnos, né? E eles estavam filmando e viram um vulcão que estava em atividade, mas aquela atividade branda, né? E o OVNI entrar dentro do vulcão. Foi captado, inclusive, por câmeras de TV que estavam fazendo uma reportagem ali. E atrás do entrevistado começou a passar um OVNI atrás do vulcão, assim. E Você aquilo não parou. acha que esse fato de alguns governos ainda, eu acho que ainda já bem menos, né? O fato deles encobrirem com esse papo de, não quero alarmar a população, isso aí não acaba prejudicando, assim, de uma forma negativa, porque as pessoas ficam nessa, Lu, sabe? Olha, com a experiência que a gente tem, quanto mais esses fatos ficarem dentro da consciência das pessoas, mais eles vão entender a Bíblia. A Bíblia relata um monte de fenômenos, um monte de aparições que tem certos nomes, tal, é anjo e coisa desse tipo, e fica tudo na imaginação, né? Mas depois, quando você se defrontada com essas criaturas que não são da Terra, você fala, poxa, é possível que a gente recebeu um livro com verdades absolutas. Com certeza, não só a Bíblia, o Torá, o Bhagavad Gita, todos os livros sagrados, né? O Zohar também, que é dos judeus, todos eles, sem exceção, falam de seres que vieram de fora. Todos eles. Com objetos, tipo os vimanas, tipo o carro celestial, a carruagem de fogo. De Elias. Então, veja bem, cada um vai descrever de acordo com o que tinha conhecimento na época. Como que eles iam descrever um disco voador? Eles não sabiam que era um disco. Eles iam falar de uma carruagem, porque na época
O veículo que se usava era uma carruagem. Não, e essas Eles faziam uma lendas analogia. também, eu tenho essa impressão, então. essas lendas tipo mula sem cabeça, que eles viam, o saci. Eu acho que todo esse folclore tem uma razão de ser, tem um Tem um fundamento. fundo de verdade, eu também Não é? acho. Espera aí, galerinha, a gente, um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Espera aí que a gente já volta, tá? E a gente volta aqui com o nosso bate-papo agradável hoje, falando sobre os ETs, porque, claro, quando eu tenho Ângela e Joel, o assunto é ET, né? E você, querido, que quer fazer uma pergunta pra gente, quer fazer uma pergunta pra Ângela, pro Joel, pra gente, ao vivo, @tvgz.com.br ao vivo, @tvgz.com.br. Pode fazer a sua pergunta que a gente manda ver aqui, a gente responde. Então, o Ângela, me fala, Ângela, como é que está indo a transcomunicação? Nossa, e de vento em popa, né? A Sônia Rinaldo tem dado assim um up, porque hoje ela já tem aparições em 3D, né? Ao Dá lado só das um pessoas. remember aqui para nossa galerinha, o que é uma transcomunicação? Transcomunicação instrumental é uma pesquisa científica que existe há mais de 40 anos aqui no Brasil e na Rússia também, Rússia, Alemanha, nos países assim mais que pesquisam esse assunto, que capta vozes e imagens tanto do além como de mundos interdimensionais ou de outras frequências de onda. Ou seja, pode ser ETs ou intraterrenos, ou pode ser espíritos também. Que aparece na transcomunicação, Aparece na né? transcomunicação. Hoje em dia já... Eu fiz uma transcomunicação, galera, eu fiz. Apareceu um monte de imagens em volta, assim. O que eram aquelas imagens? Então, algum ser interdimensional, captou outro padrão de onda. Ali não tinha desencarnado, então? Não. O que pegou na sua frente, inclusive, seres com aparências humanoides, que pareciam estar no outro, aqui mesmo, só que em outro padrão e outra frequência de onda. Ou significa, existem frequências e padrões de onda, falando de física, que os nossos olhos não alcançam. Eles entram o infravermelho e o ultravioleta. Então nós temos realmente uma cegueira psíquica, entendeu? Então às vezes estão todo mundo aqui e a gente não está vendo nada, entendeu? Entendi. Porque a gente não tem uma decodificação cerebral para poder enxergar esses outros padrões. Olha que coisa interessante. Interessante. É interessante, né? É verdade. Olha, a Roberta Carli também, que está ali, é nossa fã também, sabe? Ela também fica fazendo as perguntinhas dela. Ela já vai mandar uma para nós. Mas, Joel, quanto aos OVNIs, existe algum prévio aviso de que vão aparecer? É a Roberta Carli que está perguntando. Existe. Algumas pessoas... A nossa engenheira de som lá. Algumas pessoas, na verdade, ela se sente motivada a, às vezes, até fazer uma viagem, né? Ela sente aquela vontade. E, por acaso, fala assim, só onde eu estou aparece, os outros vêm aqui e não vê, né? A gente percebe que, de uma certa forma, é como se estivesse fazendo uma manutenção, né? As pessoas se sentem atraídas a olhar para o céu. Você chega para uma pessoa e fala, percebe aquilo no céu. O que você está mostrando? Aquele objeto, tem uma luz forte que está se deslocando. Agora estou vendo. Acho que agora o céu já não é mais o mesmo para você. Que a pessoa começa, a partir daí, a ser atenta a essas coisas. Aí tem uns programinhas que você põe no celular, se aponta para ele, e você vê que não é nem estrela, nem estação espacial, nem satélite, não é nenhum cometa previsto, ou asteroide, e você vê que aquilo está fora de lugar. Agora, por que os contatos são mais realizados com autoridades governamentais do que com o público em si? Por quê? O público vê, eu vi a nave, que é o caso da sua esposa, eu vi vários testemunhos de que viram. Agora, por que eles estão ligados intimamente com
as autoridades governamentais. Você sabe aquele programa que tem no México, do Jaime? Jaime Maussan. O Jaime Maussan? Sim. Há poucos dias veio um vídeo na internet e ele falando justamente disso. A visita de extraterrestre a autoridades. Né? Foi na Guatemala, né? Os dois países, Peru e Guatemala, estavam tendo uma treta. E na embaixada da Guatemala, apareceu um ser lá, um humanoide normal, parecido com a gente, mais parecido com os nórdicos. Né? Apareceu na... E eu queria conversar com o cônsul da Guatemala. O cônsul da Guatemala não recebeu. Vídeo, né, não foi recebido. Né? Aí ele foi na embaixada do Peru. E conseguiu falar. E conseguiu falar com o embaixador e o cônsul, que é voltado para a cultura. Ele falou, eu sou um extraterrestre, eu venho aqui, estou trazendo essas imagens. Ele provou que era extraterrestre, né? Ele mostrou a nave que estava no céu. Ele não falou apenas, ele mostrou para o governo do Peru que ele era um extraterrestre, que ele havia fotografado do céu, inclusive... A movimentação de tanques. Né, então, ele mostrou evidências reais e quem dá o depoimento é o próprio cônsul do Peru. O próprio cônsul do Peru. Então é primeiro escalão do governo federal que dá o depoimento. Nós temos o vídeo, você não trouxe esse vídeo, né? Agora eu não te pergunto uma coisa... Eu trouxe só para demonstrar que está no programa do Jaime. Né? Ó, a Lu te perguntou uma coisa que você não respondeu, mas eu vou responder. Ela perguntou se existe uma data específica para eles aparecerem. Não é data, é tipo um aviso, assim. Tipo um aviso. Sabe? Por exemplo, então, quando a esposa dele viu a nave, ela sentiu um negócio. Ela sentiu uma atração de para onde ela foi, da sala para o jardim. Ela sentiu uma coisa assim. Então, tem isso. Olha, nem todo mundo, hein, Lu? Nem todo mundo, porque tem gente que vê aleatoriamente, a gente vê umas filmagens na Rússia, outros locais, que as pessoas estão olhando para o céu e de repente vê. É que a Mari tem um parapsiquismo exacerbado, ela é médium, então ela tem essa situação de intuição muito aflorada, entende? Agora, assim, nem todo mundo, às vezes você está na rua, realmente você se depara com algo estranho no céu. Agora, existe uma data aí que os governos do mundo estão colocando que provavelmente vai apresentar, inclusive com a presença do Vaticano, seres alienígenas para a humanidade. É entre 2019 e 2020. Pelo menos é isso que estão dizendo no meio ufológico, não é isso, Joel? Isso. E por que demora tanto? Eu acho que existe uma questão, inclusive religiosa, né? Eles vão... Porque a aparição desses seres, queira ou não, Lu, vai mexer com todas as religiões. Não, tudo bem, mas Tá. Os governos já estão assumindo. Quantos governos faltam para assumir totalmente? Que nem o México assumiu, que nem o Chile. Eu acho que a maioria assumiu. dos países já assumiram, eles só precisam levar isso a público, né? Inclusive, há pouco tempo houve uma reunião no Royal Society na E a Inglaterra. situação dos Estados Unidos? Nesse Ele é o ponto, único como que está tá? segurando isso. É os Estados Unidos que segura, porque a Rússia já veio a público divulgando, inclusive, e mostra essa matéria da A Rússia assumiu já, isso já A é Rússia, fato. os Estados Já Unidos, assumiu. não o Estado Islâmico que a gente foi ver na Bélgica também TV. assumiu. Os islâmicos assumiram. Os próprios, na realidade, o que empata um pouco é os Estados Unidos ainda, porque a Rússia... olha, França já. uma coisa é clara, o fenômeno OVNI, eles abrindo ou não, Europa, todo tudo mundo bem, né? vai conhecer. Não, a Espanha né? ainda faz Tem alguma construção. mas a maioria já assumiu, porque, né? Quem está ainda assim de acordo com os Estados Unidos está segurando a informação, mas é uma coisa tão... É uma coisa que está na iminência deles abrirem, porque se a maioria dos países assumindo, não tem como eles não mostrarem isso publicamente. Até não é uma forma inteligente de se portar, no meu ponto de vista. Eu acho que tem que abrir, muita gente não vai acreditar falando, mas um dia vai acontecer para todo mundo ver, isso é óbvio. Existe hoje, mais do que nunca, relatos. Veja bem, só uma descrição, a Bíblia, a Torá, alguns livros sagrados, eles são feitos de testemunho de seres humanos. E hoje a ufologia é feita de testemunho de seres humanos também, de pessoas que viram, fotografaram e que muitas vezes são não levados a sério, entende? Então, assim, o que não pode acontecer é que haja uma religião ufológica, que é o que está, a tendência é essa. É isso que não pode ocorrer de forma nenhuma. A tendência é as pessoas endeusarem esses seres.
o que seria muito mais importante seríamos manter uma relação linear, de troca, de compartilhamento, de informação. A gente vai crescer muito. Com certeza eles também vão aprender muito conosco. Entendeu, Lu? Porque se não houver essa... Aprender o que conosco? Emoções, por exemplo, coisa que eles não têm. Eles são muito distanciados das Mas já emoções. está comprovado que eles não têm sentimento? Eles têm Não, sentimento. não é sentimento, Eles é não têm emoção. emoções. Essas emoções exacerbadas com nós não tem. Eles E perderam isso. sentimento também não, porque a gente não passou aquele vídeo Isso. daquele filho que foi tirado, foi gerado, Foi gerado. Isso. aqui, mas Sim. com pai ET, e não teve esse lance do... Teve um vídeo de uma reportagem que nós trouxemos aqui, né? Isso. Que a mulher afirma isso, né? Que foi gerado e tal. É tal coisa. Se você é uma pessoa racional, você tem o testemunho de uma pessoa, ela pode estar falando a verdade, né? E ela encontra essa pessoa. Ela pode estar falando a verdade, mas também ela pode estar delirando. Mas é uma coisa que vai ficar na nossa dúvida e não na dela, daquela pessoa. Mas ela sabia, ela tinha ciência do que estava acontecendo. Ele foi levado, foi para estudar. Um dia ele voltou, conversou com ela, explicou tudo e foi embora de novo. Essa é a história que eu O conheço. pessoal conta, né? É. Mas nós temos uma questão científica que eu gostaria de colocar aqui, se você me permite, Lu. Hoje, o maior PhD, prêmio Nobel, um dos maiores PhDs de ciência, ele veio a público dizendo que nós temos um DNA que não é rastreado em nenhum animal que está aqui na Terra. Ou seja, um PhD que ganhou o prêmio Nobel, ele afirma categoricamente que o nosso DNA não é terrestre. Por isso, É um cientista que está falando, gente, é um cientista, um prêmio Nobel que está falando isso. É. Tá? Então, Não assim, é qualquer não Zé, é qualquer né? Zé Mané, entendeu? você compreende aí a profundidade, né? Que quando a Bíblia e outros livros dos índios, falando dos índios, falando das culturas antigas, eles falam que o homem veio das estrelas. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. Então, nós estamos percebendo que ele entra no cenário do planeta Terra por uma forma de criação. Ele não faz parte, sim, o elemento químico do corpo, sim, o barro que é tirado, como fala na Bíblia, e a madeira, como é falado pelos incas, né, é tirado, são os elementos da Terra. Ele é feito com os minerais Carbono, da né? Terra. É da Terra. Né? Então, nós vemos que esse cientista acabou de dizer assim, poxa, a informação contida lá na Bíblia, Adão e Eva, é possível. É possível. Nós fomos criados de outra forma que os animais. Então, porque esse vídeo que eu estava te falando, que a gente mostrou, desse depoimento, que eu achei muito forte, ele... Você lembra do que eu estou falando? Sim. Que ele foi para lá, Isso. foi para lá, ficou lá, se criou lá, veio aqui para visitar a mãe. Isso. E numa visita com a mãe, ele disse o seguinte, mãe, como é esse sentimento aqui de mãe e filho? Eles não compreendem, eles não compreendem. E lá não deve ter sentimento, O né? sentimento continua existindo. O problema nosso é emoções. Hoje, aqui nesse momento, você pode estar completamente tranquila. Mas, por algum motivo qualquer, você passa do estado de tranquilidade a um estado completamente insano. A gente não tem esses controles emocionais. Né? O amor, por exemplo. O amor, tão forte que ele é o amor, ele se transforma no ódio tão forte também. Na realidade, a gente não sabe nem o que é amor. Né? Mas Amor é uma será palavra que lá não tem inventando amor? Hã? Lá será que não tem amor? Olha, Será que são todas espécies assim? a única informação que nós temos foi através do CRON, em gravação que nós fizemos de TCI, que ele diz assim, que eles não conhecem essa palavra e que eles usam como lei O respeito. o respeito. Que a única E a lei que para eles é o justiça. respeito e a justiça. Mas é isso que eu digo. Mas se somos todos filhos do mesmo Deus, por que não existiu amor em todos os filhos do mesmo Deus? Aí que está. Porque Então, mas teve o Papa que falou isso, não foi, João 23?
depois da aparição? Deus tem outros filhos que não Então, ocorreram quer aqui. dizer que Nessa... São essas dúvidas que... Não, talvez eles tenham um sentimento mais de fraternismo, eles não têm essa emoção exacerbada como nós temos. Porque eles são extremamente serenos. Quando você vê eles, você se abala, mas eles estão ali na deles. Eles simplesmente estão vendo a gente como a gente vê um animal. É assim que eu percebi quando aconteceu comigo a coisa. Você fica assustado, mas eles não. Eles se mantêm em serenidade. Eles têm um propósito e eles vão até o fim nesse propósito. Nós não, nós somos muito emocionais, né, Lu? Nós somos os animais, aliás, mais imprevisíveis do planeta. E eles têm que ter medo da gente, sim. Porque qualquer coisa que seja diferente, a gente leva em extinção mas mesmo. aqui, nesse país, qualquer um tem medo, né? Não precisa ser aqui, né? Em todo mundo, né, planeta. A gente se pode ter um comportamento meio de vírus. Onde a gente passa, a humanidade passa, ela deixa um rastro de destruição e dor. É só olhar para os nossos animais. A gente fez a Terra um verdadeiro inferno para os animais. Então, na hora da gente mudar esse comportamento... Nossa, né? isso já faz tempo que Né? estava na hora. Passou da hora, né? Agora, na questão dos ETs, com certeza, o Vaticano queira, os Estados Unidos queira, não queira, alguma coisa está sendo preparada para acontecer com o planeta Terra. Os governos sabem disso. Eu só acho, isso é opinião minha, eu só acho que está demorando muito. Se tem tudo isso mesmo, se eles estão aí, está próximo. Cadê, Ângela? O mundo inteiro. Essa pergunta eu não vou calar, não, hein? Eu vou massacrar você com essa pergunta. Olha, por mim, eles já estariam aqui fazendo contato, porque eu sei que eles vão chegar. Mas e por que essa demora? Eu acho que tem sim. Eles estão dependendo do quê? Eu acho que tem assim algum pacto governamental com algumas forças que impede deles chegarem para a raça humana de forma aberta. Nossa, mas esse pacto foi feito com todos eles? São vários, né? Não existe uma raça só. Eu acho que não. Mas assim, eles sabem também de quanto nós somos bélicos, sabe? E de quanto somos imaturos ainda. Eles sabem que nós somos animais imaturos e bastante irracionais no convívio com qualquer civilização diferente. Eles sabem. E eles têm eu sinto, particularmente, eu sinto que seja isso. Porque eu não... Você vai mexer lá no monte de abelha, é mais ou menos isso, pô, você vai ser picado. Eles também têm medo, você concorda? Eles têm tecnologia, mas eles também morrem, Lu. Eles são perecíveis como nós, né? São. Ah, com certeza, muitas civilizações. Certeza. Olha, você não acabou de mostrar aí o corpo de um ET morto? Então. Viu, Lu? Uma coisa agora que tem outros que estão em outra frequência que não. Azáquio, você é ufóloga, você está pesquisando há 150 anos, eu vou ficar fazendo essa pergunta. Cadê Mas eles? é legal. Cadê eles? Tem até uma imagem de TCI aí, não sei se você quiser mostrar, de um ET que foi captado do lado. Exato. Mas essa pergunta... Olha lá, gente, olha lá. Nós levamos uma pessoa, a pessoa ficou, você está vendo ali, um ser, é o rosto. Do lado você conhece, da Maria Pereda. Ele apareceu ao lado da Maria Pereda. Ao lado. Sem mirror, sem nada. Ele apareceu ao lado dela. Então, ou seja, tem ETs que estão em outra frequência de onda. Então, mas olha, que pena, acabou o nosso papo. Então, passa muito rápido, já, né? no finzinho. Mas assim, eu só quero lembrar você, se você quiser fazer alguma pergunta, qualquer coisa que você queira para massacrar eles, à vontade. Ao vivo, @tvgz.com.br. Eu quero agradecer a Luciana Pacheco, a Roberta Carli, muito obrigada, são as nossas engenheiras de som aqui, que acompanham o nosso programa. Ângela, como sempre, obrigada, gratidão, minha querida. Lu, honra enorme estar contigo. Deus abençoe vocês. Gratidão, viu? E lembrando que toda quarta-feira, toda primeira quarta-feira do mês, a gente está com eles aqui, esclarecendo esses ETs aí que não vêm, cadê eles? Também quero saber. Beijo, até quarta, às 21 horas, aqui na TV Geração Z.